Ó, só para vocês entenderem o raciocínio aqui. Nós vamos trabalhar uma linha histórica, tá? Essa linha histórica, ela vai ser a base para nós nesses 2 anos de literatura. Eu falo 2 anos, o primeiro e o segundo ano, terceira revisional, mas nesses 2 anos de literatura. Essa linha histórica, na verdade, elas serão 2 linhas históricas que nós vamos trabalhar. Por quê? Até agora, o Brasil não existe. Ele existe, mas ele não foi descoberto. Então, nós temos a linha de Portugal. Depois, nós vamos chegar no Brasil, tá? E é um depois rápido, assim, um depois agora mesmo. E aqui, que eu acho importante vocês terem um conhecimento, é que nós vamos começar em Portugal, aqui de onde estamos, com o trovadorismo. Não é trovadismo, não, é trovadorismo. Depois, nós vamos vir agora para cá com o humanismo e o classicismo. Aí, o que vai acontecer? Nesse período do classicismo, para a chegada do barroco, vai ter descoberto o Brasil. Aí, nesse momento, nós vamos começar aqui com a linha histórica. Então, hoje nós vimos o trovadorismo, que é na Idade Média, o humanismo é no final da Idade Média, o começo da Idade Moderna, começo da Idade Clássica, e nós vamos chegar no classicismo. Então, vamos estudar esses 3 períodos aqui, na época da Idade Média e Renascimento Cultural. Para depois nós virmos fazendo um paralelo Portugal-Brasil. Tá? Então, essa é a linha histórica. Daqui a pouco nós vamos chegar no Brasil. Nós ainda não chegamos no Brasil, até porque o Brasil ainda não foi descoberto. Tá? Então, nós vamos para cá. Humanismo. Então, o que foi o humanismo? Foi um período literário que se deu no finalzinho da Idade Média, naquele processo de transição. O humanismo, o próprio nome já nos vai indicar a sua maior essência, humano, ser humano. Na Idade Média, nós tínhamos o tempo inteiro a questão da religiosidade, a igreja mandando e todos os fiéis seguindo todos os preceitos da igreja. No humanismo, nós vamos ter essa partitura aqui, ó, a questão do homem e a questão de Deus. Como que o homem vai entrar? Através da ciência, porque o homem vai se descobrir como um ser pensante. O homem vai se descobrir como um ser capaz de tomar as suas próprias decisões e não precisar ficar seguindo 100% que a igreja prega. Então, o humanismo é basicamente essa situação. O homem se deparando diante da realidade, porque o homem é invejoso, o homem tem orgulho, o homem é cheio de defeitos. Então, o humanismo vai propor isso. E aí, eu continuo seguindo os preceitos da Igreja Católica ou eu agora passo a assumir a minha postura de ser humano? A minha postura de ser humano que erra, a minha postura de ser humano que duvida das coisas que eu ouço. Tá? Então, esse é o humanismo. Então, aqui nós temos o humanismo que aconteceu. Os séculos 4 e 5 constituem o período medieval e era moderna. Então, nós vamos período de transição. Nesse período de transição, nessa mudança, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, tá? Ele é uma fase de mudanças. Então, nessa fase de mudança, essa imagem que todo mundo já viu é a questão do homem, o antropocentrismo. Então, o homem agora vai se descobrir através da ciência, porque ele vai perceber que se ele estudar,
Ele é capaz de tomar as suas próprias decisões. Ele não precisa ser passível apenas dos papas e bispos, porque até então a Igreja Católica era soberana, né? Oi, João Otávio. Na hora que eu fui chamando, você não havia chegado ainda. Então, a questão é essa, o centro é esse. O ideal da universalidade, a valorização do ser humano e o novo modelo de encarar a vida. Por que um novo modelo de encarar a vida? Porque agora, nem tudo que se manda, o homem vai pregar, vai obedecer. Então, ele vai fazer uma substituição na sua vida. Porque o Papa e o Bispo mandavam de uma certa forma, eles obedeciam na Idade Média. E agora, ele vai ter a sua opinião própria. Ele vai descobrir-se como um ser pensante, como um ser cheio de defeitos, como um ser passível de erros, como um ser orgulhoso, mentiroso, como um ser falso. Ele vai descobrir os seus defeitos e as suas qualidades agora também, tá? E nesse momento do humanismo, nessa situação que eu digo do homem se descobrir através da ciência, né? Ele vai começar a refletir a questão assim, a Igreja Católica ainda manda, mas eu preciso seguir a Igreja Católica. Mas eu não quero seguir todos os preceitos que são ditos. E agora? Então, essas dúvidas vão surgindo e o homem vai se tornar um ser mais pensante, um ser mais ativo. Aí, lembra que eu falei na época do trovadorismo que muitas obras não foram publicadas naquela época, uma vez que não se tinha a imprensa, uma forma de publicação. Então, a questão da imprensa aqui serviu para impulsionar. A literatura era só para clero e nobreza, a literatura era limitada, não era para todos os povos. A imprensa, aqui no Brasil, ela chegou em quase 3 séculos depois, 4 séculos depois. Então, a imprensa lá na Europa serviu para impulsionar o saber, porque o homem se descobriu um ser pensante, então agora ele sabe. Então, algumas teorias surgiram nessa época, né? A crise do feudalismo. Quem era senhor feudal, então, continuou tendo dinheiro. Quem não era, houve essa divisão de classes em relação ao econômico. A burguesia desenvolve-se e se expande devido à questão aos senhores feudais, né? Aqueles que tinham terras, então eles continuaram a enriquecer. Nós vamos ter um polo aqui, teocentrismo versus antropocentrismo. E aí? Eu sigo o meu pensamento, eu sigo a minha filosofia, ou eu sigo tudo que a ciência está descobrindo? Ou eu sigo tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, Leonardo da Vinci, por exemplo. Tá? Ascensão do absolutismo, aqui na época, já que o feudalismo foi se desfazendo, então a ciência ganha espaço. A ciência é símbolo de saber, da sabedoria, é símbolo do conhecimento. Então, nós tivemos essa ciência tomando conta aí da vida das pessoas e uma harmonia das culturas pagãs e cristãs, porque as pessoas ou perdiam a igreja, ou harmonizava-se ou perdia. Então, foi essa questão de uma certa adaptabilidade para aquelas situações. E agora? E a partir disso aí, o que vai chegar, então, na literatura? Dentro da literatura, nós vamos ter 3 vertentes, tá? 3 focos principais. Primeiro, aquelas trovas... Oi? Essa parte da literatura que você está falando agora é dentro do humanismo. Isso. Aquela primeira parte foi a contextualização histórica, naquela época. E aí, o que aquilo ali influenciou para a literatura? Entendeu? Agora, naquela época, nesse processo de transição, então, as trovas caíram por terra.
aquelas musiquinhas, aquelas cantigas, aquilo ali não existe mais. O que existe então? Surgiram alguns teatros, poesia palaciana e a historiografia através das crônicas de Fernão Lopes. O que foi isso? O teatro, nós temos um autor, vai aparecer ali logo à frente, chamado Gil Vicente. O Gil Vicente criou uma obra chamada Alto da Barca do Inferno. A farsa de Inês Pereira. E alto, o que é um alto? Um alto é uma peça que é produzida para ser dramatizada. Então, os teatros foram surgindo e eles eram ensaiados, eles eram apresentados na corte. Tá? A literatura não ficou acessível aqui para quem não tivesse dinheiro, para quem não tivesse terra. A literatura era para uma parcela da população. Então, os teatros eram produzidos, eram divulgados, apresentados na corte. A poesia chama palaciana, porque vem de palácio. As poesias também eram declamadas na corte, dentro dos palácios. Então, a literatura era um pouco limitada, tá? E Fernão Lopes, ele trabalhava na Torre do Rei. Como ele trabalhava, ele produzia suas crônicas porque ele era o único que tinha registro, vamos falar assim, da burocracia, da papelada da torre. Então, tudo girava em torno da corte. Tá? O teatro ainda era uma manifestação que ficava muito explícito a questão da crítica ao ser humano. O ser humano que agora vive uma dualidade. O ser humano que agora não sabe o que é a ciência direito e não sabe se confia na religiosidade. O ser humano em dúvida. Isso vai ser muito explícito no teatro, tá? As poesias palacianas, as quais nós vamos ter menos exemplos, menos acesso, porque ele era tão limitado, a poesia palaciana, que não foi nem divulgado. Eu já até li algumas críticas analisando se de fato essa poesia palaciana existiu ou não, tá? Porque é uma questão muito limitada. E algumas crônicas de Fernão Lopes que vão registrar acontecimentos históricos e, por sua vez, umas crônicas baseadas nas atitudes do rei, tá? Então ele vai fazer uma certa cutucar, assim, de certa forma, o rei. Isso aqui é importante para nós, tá tranquilo? Dentro da literatura, então, nós tínhamos o teatro, que criticava muito o ser humano, a poesia palaciana, que eram bem restrita aos palácios, e as crônicas de Fernão Lopes. Então, vamos lá. Autores e obras. O Fernão Lopes, aquele que produzia as crônicas, né? É o pai da historiografia portuguesa, porque foi o primeiro manifestante dessa área. Prosador, dono de um estilo rico e movimentado. Fazia descrições detalhadas, não somente do ambiente, mas dos personagens que ele estava referindo-se. Preocupava-se com a verdade. Observa e analisa personagens históricas, então a questão da história era muito presente em suas crônicas, e analisou com justiça os documentos históricos, assim foi cauteloso ao confrontar versões do mesmo fato. Então, além de produzir as crônicas baseadas no que ele presenciava no reinado, ele pegava os documentos históricos e recontava essas histórias. Só que ele não tomava partido. Ele analisava de fato o que poderia ter acontecido para reescrever essas histórias em forma de crônicas, a fim de documentar esses momentos históricos. Tá? Então, esse é Fernão Lopes. Fernão Lopes, obras principais, as crônicas do rei Dom Pedro, as crônicas do rei Dom Fernando e as crônicas do rei Dom João I. Algumas crônicas que ele produziu. Depois nós vamos ler alguns trechinhos delas. Esse aqui é o Gil Vicente.
Lembrando que nessa época nós tínhamos apenas os retratos falados, né? Gil Vicente foi o principal autor do humanismo. Acho que é interessante vocês terem isso aí, porque Gil Vicente, deixa eu achar a página aqui. Gil Vicente foi o principal foco do humanismo. Página 143, tá? Mas não tem falando do Gil Vicente especificamente. O Gil Vicente, então, buscava representar a cultura popular. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais o tema dele, porque tem uma obra principal aqui bem importante. Perfil psicológico dos personagens. Psicológico por quê? Porque agora ele não analisa só o que ele vê dos personagens. Ele analisa o homem através de um ser pensante, como através da ciência. Então, o psicológico vai aparecer um pouco mais, porque até então aparecia só o externo. Elementos alegóricos e místicos, ele vai fazer essa alegoria, essa confusão aí nas suas obras. E temas pastoris, profanos e religiosos. Ele vai apresentar um pouquinho dessa dualidade vivida pelo ser humano. Apresentar a religião versus o mundano. O profano versus o religioso. Tá? Então, ele vai apresentar essa dualidade do ser humano. E nós temos a principal obra de Gil Vicente, chamada O Alto da Barca do Inferno. Alguém sabe me dizer? Acredito que vocês já tenham ouvido o que é um alto. Aliás, nós mesmos já falamos, né? É um texto com caráter religioso. Texto com caráter religioso produzido para ser dramatizado. Tá? Veja. Texto com caráter religioso e produzido para ser encenado. Então, ele já de sua natureza, um texto dramático, tá? Então, isso é um alto. A farsa, Alto da Feira, e a farsa, ele também é para ser encenado, mas a farsa que faz alguma crítica, tem uma certa ironia, tá? Aqui, observe nessa imagem aqui, gente. Tá vendo que eles estão dentro dos palácios, apresentando suas obras? Essa que é a versão dos teatros da poesia palaciana, apresentada dentro dos palácios, tá? Então, era dessa forma aqui. Eles iam aos palácios para assistirem esses teatros e essas poesias. Por isso que era tão limitado, não era um acesso a todas as pessoas que viviam por lá, tá? E aqui nós temos, então, os tipos de teatro medieval, uma vez que foi as principais tipos de obras que eram apresentadas, o principal tipo de literatura que vinha retratando aí, tá? Então, nós temos o teatro religioso e o teatro profano, que falava das coisas do mundo, né? Dentro do religioso, o que eram as características principais? Mistérios, milagres e as moralidades. O que eram as moralidades? A moralidade do ser humano. Então, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno é o julgamento final. A obra se passa no julgamento final. Então, nós todos morremos. E aí nós vamos chegar lá, tem duas barcas. A barca do diabo e a barca do anjo. Todo mundo vai direto para a barca do anjo, porque todo mundo quer ir ao céu. Aí o anjo e o diabo começam a discutir tudo que você fez em terra. Qual que era o argumento desses personagens? Mas eu ia à missa.
Ah, mas eu confessei antes de morrer. Eu pagava fulano de tal para ir à missa no meu lugar. Então, começaram a se fazer algumas críticas acima da moral do ser humano mesmo, frente à religião. Recapitulando, a religião era quem comandava lá no trovadorismo, lá na Idade Média. E chegando agora, e aí? Então, quais eram as desculpas? O sapateiro, ele cobrava muito caro dos seus clientes, cobrava um absurdo. Além disso, foi para a barca do inferno. O padre tinha rolo com uma senhora, uma dama, então ia para a barca do inferno, mas é porque ele era padre, chegava lá achando que. Então, é uma obra muito legal de ler, é uma série de análises que nós deveríamos fazer, porque a desculpa era essa. Eu fui bom, eu ajudei meu colega tal dia. Mas e o restante? Então, vai fazer essa crítica, principalmente ao da Barca do Inferno, vai fazer essa crítica, né? Porque é a questão da moral do ser humano. E algumas peças satíricas que serviam para divertir o povo, assim como a farsa de Inês Pereira, que era uma crítica, e aí e ainda serviam para divertir, né, a população em geral. A poesia palaciana, como eu disse a vocês, era bem explícito, bem separado, só para quem vivia nos palácios, para quem tinha esse foco. Agora, observe que a separação entre poesia e música. No trovadorismo, era a união entre poesia e música, né? Então, não tem nada a ver com o trovadorismo. As trovas aqui foram ficando cada vez mais sumidas da arte e agora extinguiu de vez. Então, dentro da poesia palaciana, a separação entre poesia e música, a relação bem presente de sonetos. A criação dos sonetos foi nesse período, só que ele ganhou maior efervescência no Renascimento Cultural. E aqui nós vamos. As cantigas passaram a ser vistas como pejorativo, então cantigas foi por terra aqui. E nós vamos ver alguns temas, né? Temas religiosos, satíricos, didáticos, heróicos, líricos, ou seja, temas misturados, porque agora o objetivo era entretenimento dentro dos palácios. Não era cativar a pessoa amada como eram nas trovas. Não era mostrar um sentimento como eram nas cantigas. Aqui a questão era apenas de mostrar a sua literatura mesmo, né? De ter um texto a fim de divulgar, de entreter as pessoas, tá? Nessa situação, vão usar redondilhas menores e maiores, 5 e 7 sílabas poéticas. Aqui a introdução do soneto, tá? Depois é que o soneto vai ganhar aquela estrutura de versos decassílabos. Então, por enquanto, aqui na poesia palaciana, nós temos ainda um foco mais voltado para as questões da redondilha menor, ou seja, frases mais curtas, né? De certa forma, um pouco mais breves. Tem gente que não para com essa câmera ligada. Aqui eu trouxe um exemplo. Ó, meu amor tanto vos quero. Quantas sílabas poéticas? 7 sílabas poéticas, redondilha maior. Tá? Vamos lá, Bruno, lê para nós o poema, esse trecho do poema. Meu amor, tanto vos quero, que deseja coração mil coisas contra a razão, porque se não vos quisesse, como poderia ter desejo, eu me viesse do que nunca pode ser. Mas com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição, que deseja o coração. Aires Teles. Aires Teles. Então aqui tá vendo que fala também do amor? O amor vai ser um tema presente em
99% dos períodos literários, né? A questão aqui, nós vamos, que vai falar do amor, mas não falando diretamente a pessoa amada, a fim de ter paralelismo, musicalidade, a fim de tornar-se uma cantiga. Aqui mesmo a questão é para continuar sendo um poema, né? E nós temos, então, as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, aquelas passíveis de heróis, de marcos, né? Marcos históricos, assim, a relação daquele grande herói que sai em busca de um cavalo. Nós temos muitos filmes, Game of Thrones, por exemplo, é da época das novelas de cavalaria, né? Então, tem muito filme atual que vai estar relacionado aqui às novelas de cavalaria, né? As aventuras fantásticas dos destemidos, aqueles honrados cavaleiros que vão salvar as suas belas donzelas, que vão em busca de aventuras. Para quem já leu Don Quixote é uma crítica de uma novela de cavalaria, né? E Don Quixote também, de Miguel de Cervantes, né? Produzido pelo espanhol, vai relacionar aí as novelas de cavalaria. Acredito eu que as novelas de cavalaria vocês já conhecem, Rei Arthur, Malibur, alguns filmes muito atuais que vocês devem assistir pertencem a essa relação. Game of Thrones, todo mundo já assistiu? Pelo menos sabe do que se trata? Acredito que vocês tenham... Hã? É uma bosta o final. Não, eu não assisti o final, então você... Mas pelo menos sabem do que se trata, eu não né? gosto. Eu comecei a ver e achei péssimo. Tá, mas assim, você sabe pelo menos o que é. Aquilo ali é uma novela de Sim, cavalaria. sim. Tá? Aquilo ali é uma novela de cavalaria que foi surgida nessa época. Também era um tipo de literatura. Então, nós temos os teatros, satíricos e profanos, nós temos a historiografia de Fernão Lopes e nós temos as novelas de cavalaria, fora a poesia palaciana. São as 4 vertentes da literatura, o que vai ser importante para nós agora. Aqui, eu trouxe até um trailer de um filme. Hail King Vortigern! Why is the water dropped? There are rumors, the legend of the sword of a king other than yourself. Find him. I know your story. What kind of a man would you become had you inherited your father's kingdom instead of being raised in a brothel? What gave you such drive? Come on! You felt it, didn't you? The power. It was Vortigern who murdered your father. But what you didn't account for is what you can do with this sword. You need to be careful. His power is increasing. When people fear you, it is the most intoxicating sensation a man can possess. You're starting to mean something. You're no longer a myth. I'm gonna kill him. Put him on his knees! You wanted the prophecy. Raise that sword. Show the people the power of Excalibur. You're playing with fire. But doesn't it make the palace burn well?
Conseguiram ver direitinho? Sim. Então, aí era Rei Arthur, né? Também é um estilo de novela de cavalaria. Pessoal, terminamos o humanismo. A aula vai cair. Eu vou voltar para começar pelo menos a explicar o classicismo no comecinho, tá? Deu para entender uma base boa? Sim. Esse filme é ótimo, Maria Lúcia. Esse filme é bom? Maravilhoso. Ah, depois eu quero ver então. Eu tô péssima para assistir filme. Não tô tendo tempo. Eu vou